Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo é o 10º episódio da minha História Alternativa do Brasil. Nesse episódio nós vamos ver o segundo mandato do nosso amigo aqui, Delmiro Gouveia. Ele vai mostrar para vocês como tratou da guerra que o Brasil está travando com a França. Nesse episódio nós vamos ver mais um episódio da história do Brasil que foi varrido para baixo do tapete. Esse episódio é um episódio da maior importância e que ele é tão diferente, ele é tão surpreendente que talvez alguns de vocês se sintam inclinados a pensar que isso é um devaneio da minha cabeça. Mas não é. O episódio é real. O devaneio é a forma como o governo tratou do episódio. Tá? Que é da forma como eu acho que o governo na época deveria ter tratado. Mas ele é real. Assistam e se surpreendam com mais uma importante oportunidade que o Brasil perdeu em sua história. Em 1899, a barragem de Três Marias entrou em operação. O polo industrial de Belo Horizonte passou a usar energia elétrica fornecida pela usina. Minha fábrica de alumínio também entrou em operação lá mesmo na localidade de Três Marias. Essa fábrica sozinha consumia mais energia que todas as indústrias do polo de Belo Horizonte juntas. Na ocasião, poucas residências usavam energia elétrica e o consumo era muito pequeno. Praticamente só as indústrias consumiam eletricidade. Mesmo com o consumo excepcionalmente alto de minha fábrica de alumínio, a usina tinha capacidade de produzir mais energia do que todo o consumo somado. Iniciei, então, uma linha de transmissão para conduzir o excedente para o polo industrial que se formava em São Paulo. Eram indústrias que produziam principalmente equipamentos elétricos, o que justificava o acesso à energia ainda que seu consumo não fosse tão alto como o de Belo Horizonte. O estado de São Paulo, que tinha interesse na obra, prontificou-se a construir o trecho da linha que ficava em território paulista. Com isso, o tempo de conclusão da obra foi diminuído. A eficiência da produção industrial brasileira aumentou muito com acesso à energia elétrica barata vinda de Três Marias. Além disso, o Brasil começou a dominar o mercado do alumínio. 80% do preço do alumínio é energia elétrica. Acesso à energia elétrica barata causa um impacto profundo no preço do produto. Tudo isso ajudou o Brasil a financiar os custos da guerra. Além disso, 1898 foi o último ano que o Brasil teve que pagar pela compra de Timor-Leste. A partir deste ano, o Brasil não tinha mais essa despesa e podia investir mais no esforço de guerra. Na África, a prioridade era conseguir a conexão com a Guiné brasileira. A ferrovia já permitia ir de Lagos até a fronteira leste da Guiné francesa. Com isso, a ofensiva do Brasil naquela colônia francesa ganhou um grande impulso. A prioridade do ataque era chegar na Guiné brasileira. Com a ferrovia funcionando, a logística ficou muito melhor e um ataque devastador foi feito até o território da Guiné brasileira. O contato foi então restabelecido e fiquei sabendo que uma parte importante daquele território ainda resistia aos franceses. Com o contato, o abastecimento também foi restabelecido, o que deu novo ânimo à resistência brasileira. Em Madagascar, a marinha francesa, agora com caminho livre até lá, enviou reforços para a ilha de Comores, que era território francês, e de lá, começou a patrulhar ostensivamente o canal de Moçambique a fim de evitar que o Brasil enviasse reforços ou suprimentos de Moçambique para as tropas brasileiras em Madagascar. Eventualmente atacavam também tropas muito próximas do litoral com suas forças navais. Por um lado, isso enfraqueceu o ataque brasileiro à ilha, mas, por outro lado, isso aumentou a simpatia dos locais pelas forças brasileiras, pois os bombardeios navais franceses muitas vezes atingiam civis locais e suas propriedades. O pelotão Polinésia, nome dado à tropa que veio das ilhas do Pacífico, avançou rapidamente, apesar da escassez de munição, chegando às cercanias da capital Antananarivo. As tropas francesas que barravam o caminho da primeira tropa de desembarque se viu forçada a recuar para defender a capital. Isso propiciou o avanço dos brasileiros, mas tiveram que parar nas cercanias da capital um pouco ao norte de onde parou o avanço do pelotão Polinésia. No mar, o Brasil comissionou o navio classe Marcélia que capturou da França na noite escura do Djibouti. Isso foi um grande reforço para a marinha brasileira. A força da indústria naval brasileira já começava a mudar a correlação de forças no mar. Alguns navios que começaram a ser construídos depois do início da guerra já haviam sido incorporados à Marinha Brasileira e o estaleiro de Chirundu estava terminando de construir um navio com características copiadas do navio capturado. Em breve o Brasil teria navios classe Marcélia de construção própria.
Usando escolta com esses navios, o Brasil conseguia, por vezes, furar o bloqueio imposto pelos franceses no canal de Moçambique, mas a um preço muito alto. No Pacífico, o Brasil, se aproveitando do fato de que a esquadra holandesa tinha sido destruída ou capturada pela esquadra brasileira, fez um ataque fulminante na ilha de Java e avançou para leste. Mais da metade da ilha ficou sob domínio brasileiro. Na Guiana Holandesa, o Brasil avançou mais em direção a Paramaribo pelo interior, fora do alcance da esquadra holandesa. A Holanda trouxe reforços das Antilhas Holandesas para defender a capital. Usando sua armada, conseguia manter as tropas brasileiras afastadas do litoral, ao menos nas proximidades de Paramaribo. Mas pelo interior, as tropas brasileiras continuavam o avanço. Vários indígenas da Guiana Holandesa se identificaram tanto com as forças brasileiras que decidiram se juntar a elas. Mas ainda não haviam conseguido chegar às cercanias da capital. Na Guiana Francesa, a ponte sobre o rio Oiapoque finalmente ficou pronta. A extremidade da ferrovia chegava muito próximo da capital caiena, o que possibilitava o envio de grandes peças de artilharia pesada para lá, além de munição para ela. Mas a ferrovia não seguiu adiante. Para isso, teria que passar por dentro de Caiena ou abrir caminho por uma região de mata muito densa e inexplorada. Preferi esperar pela queda de Caiena. No norte, as forças brasileiras chegaram até o litoral e já se aproximavam da fronteira leste da Guiana Holandesa. Mas Caiena e uma pequena faixa de litoral à volta da cidade ainda resistiam. Para barrar o avanço brasileiro, os franceses decidiram realizar um desembarque no Amapá, próximo a Macapá. Houve um pedido imediato de reforços. A armada de Belém chegou rapidamente, mas a armada francesa era muito poderosa. Mais reforços tiveram que ser chamados, mas, enquanto isso, uma parte importante das forças da Guiana Francesa tiveram que recuar para os combates de terra com soldados desembarcados. Depois de vários dias de combate, os soldados franceses tiveram que recuar, mas o avanço no noroeste da Guiana Francesa foi interrompido. Em 1900 aconteceram 3 descobertas tecnológicas que tinham o potencial de mudar os rumos da guerra se apenas um dos lados tivesse o domínio delas. A primeira foi o balão dirigível. Na ocasião, a única forma de uma pessoa voar era com balão. Porém, o balão não podia escolher sua direção. Dependia inteiramente de ser levado pelo vento. Havia muito que se buscava uma forma de se criar um balão que pudesse ser dirigido e voar na direção indicada pelo piloto e não na direção em que era levado pelo vento. Mas somente em 1900 pesquisas sérias a esse respeito tiveram andamento. Quando se fala em balões dirigíveis, geralmente quem vem à cabeça é a imagem de Ferdinand von Zeppelin. Embora von Zeppelin tenha, sem dúvida, dado uma contribuição da maior importância para a indústria da construção dessas gigantescas aeronaves, a verdade é que o primeiro voo bem-sucedido de uma delas não foi protagonizado por ele. O pioneiro no voo desse tipo de veículo foi o grande herói nacional, o brasileiríssimo Santos Dumont. Vocês acharam que o avião tinha sido minha única invenção? Foi oferecido um prêmio de 130 mil francos para quem resolvesse o problema aparentemente impossível de dirigir um balão. Para prová-lo, a pessoa precisaria guiar um balão por uma trajetória complexa, cheia de curvas e voltar ao ponto de partida. Quem conseguisse ganharia o prêmio. Mas, vamos deixar que o próprio Alberto nos conte essa história. Conta aí para nós, Alberto. Em 1892 fui para a França, onde moravam alguns familiares meus. Lá estudei motores a combustão e me apaixonei pelo tema. Conheci também algumas pessoas que pesquisavam o desenvolvimento da tecnologia aeronáutica. Em 1900 foi oferecido o Prêmio Deutsch, para quem conseguisse construir um balão que conseguisse seguir uma trajetória específica cheia de curvas e voltar ao ponto de partida. Eu aceitei o desafio e, em 1901, tornei-me a primeira pessoa do mundo a pilotar um balão dirigível. Nessa realidade alternativa, a França entrou em guerra com o Brasil em 1895 e no ano seguinte expulsou todos os brasileiros que lá moravam. Tive que voltar ao Brasil num navio inglês. Ao chegar de volta morei um tempo em Ouro Preto, capital de Minas Gerais, mas viajava com frequência para Belo Horizonte, onde conheci alguns engenheiros que trabalhavam na fábrica de motores do Grupo Gouveia. Fiz amizade com alguns deles que compartilhavam de minha paixão por motores e comentei com eles sobre meus projetos de construir engenhos voadores. Eles ficaram impressionados e se juntaram a mim em minhas pesquisas. Em 1900 soube do Prêmio Deutsch.
Comentei com eles e mencionei que com o que eu tinha conseguiria construir um engenho capaz de ganhar o prêmio se tivesse a chance de concorrer. Um deles, que acreditava muito nas minhas habilidades, comentou o fato com o gerente da fábrica, que levou o caso para instâncias superiores até que chegou no presidente Delmiro. Sim, eu estava sempre atento a inovações e quando meus gerentes me disseram que tinha uma pessoa, amiga de meus engenheiros, que se achava capaz dessa façanha, eu ofereci um prêmio maior do que o prêmio Deutsche, 500 mil cruzeiros, que equivalia a pouco menos do dobro do oferecido pelo magnata europeu. Mas a condição é que o desenvolvimento e a apresentação acontecessem no Brasil. Eu ainda liberei 2 de meus engenheiros para ficarem em tempo integral com o inventor para viabilizar essa maravilha tecnológica. Mas, como o aço é muito pesado, imaginei que alumínio seria o material de construção mais adequado. Dei ordens a meus gerentes da fábrica de alumínio que fornecessem as peças que eles solicitassem para a empreitada. E ainda montei uma fábrica de hidrogênio que ficou dedicada a essa empreitada. Essas providências foram fundamentais. Com o apoio de meus amigos, fui montando e testando protótipos até que em 1901. Isso é no ano que vem. Por enquanto vocês ficaram só testando. Quando eu falar de 1901 eu conto essa parte. A segunda invenção foi a de um novo tipo de motor que usava um combustível diferente da gasolina e que era menos propenso a causar incêndios. Eu tinha tentado construir grandes motores a gasolina para movimentar os navios, em especial os navios de guerra. Mas não dava certo. Motores a gasolina funcionavam bem até para veículos capazes de transportar cerca de 50 toneladas. Os pequenos barcos transportáveis funcionavam bem com motores a gasolina. Mas motores para grandes navios não davam certo. Assim que soube desse novo motor, mandei alguns técnicos para conversarem com o inventor dessa novidade. Esse aí. Fale um pouco sobre sua invenção. Dies ist ein Motor, der keine elektrischen Komponenten hat. Für die Explosion ist kein Funke erforderlich. Es verbraucht einen Brennstoff. Tá bom. Obrigado, Dr. Diesel. Deixa que eu mesmo explico. Esse é um motor que não precisa de fagulha para detonar o combustível e que usa um tipo de combustível que não é tão inflamável como a gasolina. Não que não pegue fogo, mas precisa ser exposto a uma temperatura muito alta para isso. Por isso é mais seguro estocar grandes quantidades do combustível desse motor do que de gasolina. Talvez com essa tecnologia eu pudesse construir um motor grande o bastante para movimentar um grande navio. Comprei os direitos de produzir esse motor e também o do combustível para ele. Pedi a meus engenheiros que estudassem o assunto e tentassem produzir motores que funcionassem desta maneira. A terceira invenção foi a mais impactante, um aparelho que permitia transmitir mensagens para outro igual a ele, porém sem que um estivesse ligado ao outro. Isso era algo tão revolucionário que apenas isso poderia ser a diferença entre ganhar e perder a guerra. Navios em alto mar não tinham meios de se comunicar com a terra ou com outros navios senão com sinais visuais. Isso exigia que ambos pudessem ver um ao outro. Um mecanismo que pudesse enviar mensagens de um navio para outro ou de um navio para o comando em terra sem a necessidade de ligação física entre um e outro era uma revolução. Grandes batalhas navais poderiam ser comandadas em tempo real. Isso era impensável na época. Esta invenção não deveria ir para o mercado. Não antes do fim da guerra, pelo menos. Ela tinha que ser classificada como um segredo militar. Mandei um emissário falar com o inventor dessa maravilha para fazer uma proposta irrecusável pela invenção. Quem vocês acharem que era? Guglielmo Marconi? Nessa ocasião, Guglielmo Marconi estava testando seu telégrafo sem fio a distâncias de poucos quilômetros. Mas em junho de 1900, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura enviou uma mensagem de voz, não de código Morse, da cidade de Alto de Santana para a cidade de São Paulo. A máquina de Landel. Anematofono. Sei que você é o pai da criança e tem o direito de escolher o nome, Roberto. Mas ninguém consegue lembrar desse palavrão. O povo batizou de máquina de Landel. A voz do povo é a voz de Deus. Como eu dizia, a máquina de Landel precisava de alguns pequenos ajustes, como a inclusão de vários canais para que várias pessoas pudessem usá-la no mesmo ambiente sem que uma conversa interferisse na outra, e além disso, eram precisos testes de campo para verificar o alcance das transmissões. Mas precisava estar envolto em segredo militar.
Propus pagar ao padre Roberto uma quantia que mais ou menos equivalia ao preço de 2 grandes fazendas de gado no Rio Grande do Sul, seu estado natal. Além disso, o governo custearia e daria assistência jurídica para a patente de todas as demais invenções que ele quisesse patentear. No mundo real eu não consegui patentear nem o anematofono nem nenhuma outra de minhas invenções. Além disso, o governo enviaria relatórios mensais sobre unidades vendidas ou entregues para uso e o inventor receberia uma importância equivalente a 30% do que ele tinha gastado para construir seu protótipo por cada unidade que saísse da fábrica por 20 anos, ou seja, até 1920. Em troca, além do ceder direito de produzir o aparelho, o padre Roberto ficaria proibido de revelar a terceiros qualquer detalhe sobre a construção ou o funcionamento do aparelho. Fechamos um acordo nesses termos e um centro de testes desse novo aparelho foi criado numa instalação secreta no interior do estado de São Paulo. O padre Landel, por seu lado, usou o dinheiro que recebeu para montar uma fábrica para produzir outros aparelhos que tinha inventado. Técnicos militares estudaram o aparelho para colocar neles as modificações necessárias e estudar a forma de utilização. Posteriormente, essa instalação se transformou numa fábrica. Mas isso é coisa para o relato do ano que vem. Vamos ver agora como ficou o campo de batalha. Na Guiné Brasileira, a ferrovia local foi conectada com a que conecta com o estado da Nigéria. Com isso, as forças armadas lá passaram a ter acesso a uma logística de abastecimento e também de comunicação que não passava pelo oceano. Isso possibilitou que o Brasil reconquistasse a parte do território da Guiné Brasileira que a França havia conquistado e ampliado o território conquistado da Guiné Francesa. Mas os ataques da Marinha Francesa mantinham os soldados brasileiros afastados da maior parte do litoral. Em Madagascar, a França continuava patrulhando o canal de Moçambique para evitar que a Marinha Brasileira enviasse suprimentos às tropas da colônia francesa. Vendo que suas forças navais em Comoros não eram suficientes, juntou mais navios de guerra para lá a fim de fechar completamente o acesso aos navios brasileiros ao canal de Moçambique. Conflitos eram frequentes, mas o Brasil, ainda que de forma precária, conseguia manter suas tropas abastecidas. O povo nativo da ilha se aproximava cada vez mais dos brasileiros diante dos ataques franceses que faziam vítimas entre esses nativos. As tropas ao redor de Antananarivo tentavam fechar o cerco, mas só conseguiam dominar o flanco oeste da cidade. Na Indonésia, a Batalha de Vasco da Gama deixou a armada holandesa muito debilitada e isso influiu no moral das forças de terra. Assim, o Brasil avançou e conquistou toda a ilha de Java. Muitos soldados brasileiros eram timorenses, o que fazia com que os locais da ilha se identificassem com eles e não os vissem como invasores, fazendo com que a invasão brasileira fosse bem aceita por eles. Na Guiana Francesa, após um prolongado cerco, Caiena finalmente caiu. Veiga Cabral tomou posse do governo local, anexando a Guiana Francesa ao estado do Amapá, mas transferiu a capital do estado para Caiena. Passou a ser o governador do território sob lei marcial. Finalmente a ferrovia pôde prosseguir para o norte, passando pela capital. Várias peças de artilharia pesada com capacidade de atingir navios a grande distância foram instaladas nas proximidades de Caiena para protegê-la de ataques navais franceses. Com a Guiana Francesa tomada, parte das tropas brasileiras cruzou a divisa com a Guiana Holandesa e passou a atacá-la também pelo leste. A Holanda, que havia perdido contato com suas tropas no Índico-Pacífico e vendo a situação na Guiana Holandesa sair de seu controle, propôs um cessar-fogo e negociações de paz no Cairo. Eu aceitei a proposta. Mandei que as tropas parassem de avançar no território holandês e mandei meu ministro das Relações Exteriores Rui Barbosa negociar com o representante da Holanda no Cairo. Em 1901 aconteceu o primeiro voo de um balão dirigível. Vamos chamar nosso amigo Alberto, o criador dessa maravilha tecnológica, para nos contar como foi. Como eu ia dizendo antes de ser brutalmente interrompido, eu reuni uma equipe de entusiastas de motores e visionários por construção de máquinas voadoras assim como eu para, juntos, projetarmos e construirmos o balão dirigível. Depois de alguns testes, em setembro daquele ano consegui construir um dirigível capaz de realizar as manobras complexas exigidas por Henry Deutsch. Com isso ganhei meu prêmio. Isso foi no mundo real. Nessa realidade paralela, eu adquiri um pequeno sítio na periferia de Ouro Preto, capital de Minas Gerais, onde construía balões para minha diversão. Viajava com frequência para Belo Horizonte para ver meus amigos engenheiros e técnicos das fábricas de motores do Grupo Gouveia, entusiastas de motores como eu. Convidei alguns deles para participar de meus projetos pessoais. Mencionei minha intenção de construir um balão dirigível e um deles mencionou na companhia que decidiu patrocinar meu projeto. Em setembro de 1901 aconteceu o voo de meu dirigível. Mas, ao contrário do que ocorreu no mundo real, esse evento aconteceu em Ouro Preto.
Como ocorreu no mundo real, recebi o prêmio, mas não fiquei com ele. Dei metade para meus amigos que participaram da construção do dirigível e a outra metade distribuí para os pobres. Também como no mundo real, eu decidi não patentear a invenção. Exatamente, mas a equipe de Santos Dumont era de empregados da minha fábrica de motores. Eles conheciam todo o projeto. Designei um deles como chefe de uma nova divisão do Grupo Gouveia que iria produzir dirigíveis. Minhas empresas dominavam bem a construção de motores, mas a construção de grandes veículos era a especialidade do Grupo Mauá. Assim, fiz uma parceria com ela para produzir em Mataripe, Bahia, uma fábrica desses veículos. A proximidade com a refinaria facilitava a aquisição de alguns itens, como por exemplo hidrogênio para o balão. O coque, um subproduto do refino do petróleo, era a matéria-prima perfeita para uma fábrica de hidrogênio, necessária para produzir grandes quantidades desse gás para encher o balão. Além disso, precisava também ter um hangar para estacionamento e um campo de pouso. Mas apenas um local não era o bastante. Se o veículo fosse ser usado como transporte, seriam necessários ao menos 2. Decidi fazer outro, apenas o campo de pouso, o hangar e a fábrica de hidrogênio, em Lagos, aproveitando do polo petroquímico lá e, claro, um terceiro em Brasília, para que o dirigível pudesse pousar lá. O hidrogênio em Brasília era produzido com carvão, já que não havia refinaria por perto. Iniciei imediatamente a construção. Mas a conclusão só aconteceria no ano seguinte. Também nesse ano Marconi conseguiu fazer uma transmissão de código Morse a longa distância usando sua invenção. Os franceses imediatamente entraram em contato com o inventor para usar a tecnologia em seus navios. Mas Marconi estava nos Estados Unidos, que era aliado do Brasil. Isso dificultou as negociações com os franceses. O Brasil, contudo, já tinha estabelecido a forma final da máquina de Landau e a estava produzindo industrialmente. No início a produção era pequena, 10 unidades por dia. Mas rapidamente a produção aumentou. Em junho daquele ano, a base do Rio de Janeiro e todos os seus navios já estavam equipados com máquinas de Landau e sabendo operá-la. Nos meses seguintes outras bases navais do lado americano foram equipadas com ela, além das tropas de Madagascar que, numa operação espetacular, acabaram sendo as primeiras forças de terra a usarem a nova tecnologia em situação de guerra. Antes do fim do ano, mais de 1000 máquinas de Landau estavam em operação no continente americano e Oceano Atlântico e cerca de 100 no continente africano. E a França ainda estava negociando com Marconi. Meus técnicos e engenheiros continuavam estudando a tecnologia do Dr. Diesel e construíram um primeiro protótipo de motor com essa tecnologia. Ainda era experimental, mas já conseguia mover pequenos objetos. A dificuldade maior era obter combustível em quantidade para ele. Pedi a meus técnicos que modificassem a forma de refino a fim de se obter um combustível adequado para motores desse tipo. O Brasil negociou com a Alemanha, que colonizava os Camarões, a passagem de uma ferrovia pelo território para fazer a conexão do estado da Nigéria com o agora estado do Gabão, mais além, com o resto do Brasil africano. A navegação estava ficando perigosa por conta da guerra com a França. Então seria melhor que pessoas e mercadorias indo da Nigéria para o resto do território do Brasil africano fosse feito por terra. Acertadas as condições, a ferrovia começou a ser construída nos 2 sentidos. Nesse ano um ramal foi construído a partir de Cabinda para o norte, fazendo conexão com uma ferrovia construída no tempo em que o território era francês, ligando Ponta Negra a Kinshasa e indo mais além. Outra, no sentido oposto, partindo da extremidade da ferrovia no estado da Nigéria para o território de Camarões, sob domínio da Alemanha, em direção ao Gabão. Na frente de batalha, o Brasil cometeu seu primeiro grande erro. Subestimando as forças francesas, um ataque combinado das forças das bases de Maputo e Palma atacaram as forças francesas na ilha de Comoros a fim de eliminar as patrulhas que dificultavam o abastecimento das tropas em Madagascar. Foi um grande erro de cálculo. A França havia enviado para lá todas as suas forças navais do Pacífico e do Índico, além dos reforços vindos da Europa. O Brasil atacou a base francesa em Comoros e encontrou uma resistência muito maior do que esperava. Poucos navios conseguiram bater em retirada. A maior parte foi destruída no desastroso ataque. Animada pela vitória, a França realizou um desembarque em Madagascar, próximo à localidade de Vila Matsa, onde havia ligação telegráfica de Madagascar com Moçambique. Com isso, o Comando Central perdeu contato com as tropas brasileiras que desembarcaram em Madagascar. Isso gerou um sentimento de emergência para com os homens que lá estavam. Uma frota saiu da base de Montevidéu com 15 navios de guerra mais 2 de desembarque,
e levando consigo todas as máquinas de Landau que ainda não haviam sido comissionadas. Eram 100 ao todo. Essa frota iria seguir a rota antártica, que fora utilizada na Guerra de Moçambique, para evitar ser detectada pelos franceses. Sairiam do Oceano Antártico a leste de Madagascar, realizando um desembarque próximo à localidade de Vatumandre. De lá avançariam para Antananarivo, para formar o cerco fechando o flanco leste da cidade e, ao mesmo tempo, buscando retomar o contato com os pelotões Polinésia e África. Com as máquinas de Landau, eles poderiam restabelecer contato com o Comando Central e com as bases de apoio. A França não esperava um desembarque na costa leste de Madagascar. Não sabia da existência das máquinas de Landau que possibilitariam que as tropas mantivessem contato com o comando mesmo sem acesso às linhas de telégrafo. O desembarque foi realizado com sucesso. 10 máquinas de Landau foram entregues aos soldados que desembarcaram para que pudessem se comunicar com a base e para distribuir para outras unidades para que se comunicassem também entre si. Cada máquina de Landau tinha uma bomba dentro que seria acionada caso a tropa fosse capturada para que os franceses não tivessem acesso à tecnologia. O Esquadrão América, nome dado ao grupo que desembarcou, rumou rapidamente para Antananarivo encontrando pouca resistência, pois os soldados franceses estavam com a atenção voltada para a costa oeste. Conseguiram se reunir com os outros esquadrões e distribuíram as máquinas de Landau. Com isso, puderam fazer um ataque coordenado e fecharam o cerco a Antananarivo. Os navios foram então deslocados para a base naval de Palma. Lá, as demais máquinas de Landau foram distribuídas e houve um treinamento para que os soldados aprendessem a usá-la. A França, por seu lado, aproveitando-se do bom resultado, ainda não sabia do desembarque na costa leste de Madagascar, decidiu avançar sobre as ilhas brasileiras no Atlântico. Fez um ataque maciço à base de Trindade e conseguiu tomá-la. Em seguida tentou a sorte em Fernando de Noronha, mas o Brasil reagiu mais rápido dessa vez e levou a melhor. Na Guiné, o Brasil avançou um pouco mais na parte francesa. Mas não conseguiu chegar ao litoral. Em relação à Holanda, conseguimos um tratado de paz. O Brasil sairia da Guiana Holandesa, que para a Holanda era o território mais valioso ocupado pelo Brasil, e, em troca, a Holanda cederia ao Brasil não apenas a Nova Guiné, a ilha de Java e Timor-Oeste, mas também todas as ilhas ocupadas por ela entre as ilhas por ela ocupadas entre as ilhas de Java e Timor. Em 1902, os 2 hangares para dirigíveis dos 2 polos petroquímicos, de Camaçari e Lagos, ficaram prontos. Coloquei como prioridade máxima a construção do primeiro dirigível de grande porte. Uma equipe multidisciplinar de engenheiros e técnicos dos grupos Gouveia e Mauá se reuniram em Camaçari para viabilizar o mais rápido possível esse dirigível que deveria ter a capacidade de transportar ao menos 1 tonelada de carga além do piloto, tripulação e combustível para impulsionar seus motores. O primeiro dirigível, o Santos Dumont 1, ficou pronto no final do ano. Após os primeiros testes foi, ainda esse ano, usado para sua primeira missão. Uma missão da mais alta importância, apesar de pouco tempo de teste. Mas vou contar mais detalhes sobre isso mais adiante. Na África, para garantir que a ligação ferroviária do estado da Nigéria com o resto do território brasileiro na África, iniciei uma terceira frente de trabalho em Libreville. Com a construção da ferrovia de Libreville a Oyen, os 3 trechos se encontraram antes do final do ano, permitindo que a ferrovia ficasse pronta ainda esse ano. Em Madagascar, após um cerco de alguns meses, Antananarivo caiu. Os soldados brasileiros, usando as máquinas de Landau, informavam por onde podiam receber abastecimento. Com isso, o abastecimento não era feito sempre no mesmo ponto e isso dificultava a interceptação por patrulhas francesas. Eles começaram a suspeitar que os brasileiros usassem máquinas de Marconi, apesar da negativa de seu inventor no sentido de ter cedido a tecnologia aos brasileiros. Mas a pressão sobre ele aumentou até que, no final do ano, ele cedeu aos franceses a tecnologia de sua máquina e os franceses começaram a fabricá-la para usar contra os brasileiros. Os franceses fizeram mais uma tentativa de tomar Fernando de Noronha, mas a Marinha Brasileira, agora já habituada a fazer manobras complexas usando máquinas de Landau para ações coordenadas, conseguiram frustrar os planos franceses mesmo com uma força menos poderosa. Na Guiana Francesa, renomeada como Estado do Amapá, a ferrovia foi expandida até a divisa com a Guiana Holandesa. Com isso, as artilharias pesadas podiam ser facilmente movimentadas para toda a costa norte do agora estado do Amapá. Os ataques navais franceses foram ficando cada vez mais raros, ante a eficiência das defesas de terra.
Na Costa do Marfim, o Brasil conseguiu finalmente vencer toda a resistência francesa no litoral e consolidou a conquista de toda a colônia. Na Guiné Francesa, a situação não avançou. Os dois lados mantiveram suas posições. 1902 foi ano de eleição. Como não podia reeleger-me mais uma vez, tive que procurar outro candidato. Pensei em apoiar meu ministro Rui Barbosa, mas me rendi à popularidade do herói do Amapá. O homem que sozinho e desarmado enfrentou 20 soldados inimigos armados e sobreviveu para contar a história, Veiga Cabral. Esses franceses imundos vão aprender a nunca mais colocarem seus pés sujos no sagrado solo brasileiro sem serem convidados. Cabralzinho. Mas antes de assumir a presidência, você protagonizou outro feito memorável. Você construiu o primeiro veículo militar a alçar voo com um tripulante dentro. Mas você foi o primeiro presidente a usá-lo. Venha cá e conte como foi. Quando venci a eleição, estava na América do Sul. Para tomar posse e governar, tive que ir a Brasília, do outro lado do oceano. Ocorre que a Marinha Francesa estava dominando o Oceano Atlântico. Eu poderia ir escoltado por uma grande esquadra de navios de guerra, mas isso chamaria a atenção para a Marinha Francesa, que tinha navios muito poderosos. Brasileiros que precisavam cruzar o oceano normalmente iam para Buenos Aires e de lá tomavam um navio para a cidade do Cabo. Ou vice-versa. Os navios que faziam essa travessia tinham bandeira argentina ou inglesa, ou seja, eram neutros nessa guerra. Ocorre, porém, que, para permanecerem neutros, não poderiam transportar material militar brasileiro ou autoridades militares brasileiras. Caso contrário, se tornariam alvos legítimos dos franceses. O presidente da República de um país em guerra é um alvo militar legítimo. Então eu não podia usar esse meio. Outra alternativa era pegar um trem para Antofagasta e, de lá, atravessar o Pacífico até o estado de Nauru e, em seguida, Salomão, Nova Guiné, Java, Vasco da Gama, Seychelles e Mombasa no Quênia. Esse trajeto, além de muito longo, não era completamente isento de riscos. A França tinha possessões nos oceanos Índico e Pacífico e navios de guerra por lá. Mesmo com a Holanda fora da guerra, ainda havia risco de encontro com navios inimigos. Então decidi ser ousado e fazer o que ninguém tinha feito até então, cruzar o Oceano Atlântico por ar, no Santos Dumont. Havia riscos porque o veículo ainda não tinha completado todos os testes, mas o serviço secreto avaliou que, dados os riscos das demais opções, esse seria um risco aceitável. Assim, eu, meu vice e nossas respectivas famílias nos tornamos os primeiros a cruzar o oceano num veículo alado. Além, é claro, do piloto e tripulação. O dirigível decolou de Mataripe, foi até Torres, no Rio Grande do Norte, sobrevoou Fernando de Noronha e, de lá, fumou para Bissau, no estado da Guiné. Era zona de guerra, mas já estava sob controle brasileiro. De lá, sobrevoou o território ocupado da Guiné Francesa, Costa do Marfim, Burkina Faso e Benin até aterrissar em Lagos, no estado da Nigéria. De lá embarquei num trem, inaugurando a ligação ferroviária do estado da Nigéria com o resto do Brasil africano até chegar a Brasília. Os dirigíveis serviam bem para fazer transporte de civis e carga. Trouxe comigo uma carga de 300 máquinas de Landau para as forças brasileiras na África. Mas neste momento eu estava impaciente para usá-lo como arma contra os franceses, de uma forma que eles jamais poderiam sequer sonhar. Vocês verão como eu fiz isso no 11º episódio dessa história alternativa do Brasil. Até lá!